Hoje nós vivemos nessa cultura do chamado self-made man, que é o homem que se faz, o homem que se constrói. A ideia de que o que quer que nós queiramos, se nós nos esforçarmos, nós alcançaremos esse objetivo. Mas a verdade é que isso é um mito, não existe nenhuma correlação muito forte aí entre esforço e resultado. Nós acabamos olhando muito assim, bom, o fulano bem sucedido, ele diz que se esforçou, o outro fulano também. Só que nós não estamos olhando para a quantidade de outras pessoas que se esforçaram e não alcançaram os objetivos. E aí nós sempre recorremos ao argumento de que então essas pessoas na verdade não se esforçaram, né? Só que é só uma justificativa pós-fato para a questão, porque nós não conseguimos estabelecer nenhuma relação muito forte aí entre o esforço e o resultado dessas pessoas que nós achamos que são bem-sucedidas. Parte disso tem a ver com um chamado viés de sobrevivência, que é uma tendência nossa a olhar para tudo aquilo que deu certo, né? E acabar não olhando para a parte da estatística das coisas que não deram certo. Sem entrar muito no mérito do que é dar certo ou errado aqui, né? Mas pensem como alcançar o objetivo em termos de sucesso. Então é como se eu olhasse aqui na minha cidade e assim, poxa, tem um número X de padarias, então eu acho que padaria é um negócio lucrativo, mas eu não estou vendo a quantidade de pessoas que tentaram abrir uma padaria e não deu certo e acabaram falindo. Eu estou olhando só para aquelas que já deram certo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os caças aliados eles voltavam para a base com a fuselagem danificada, eles queriam reforçar o avião para ele não ser abatido durante o combate. E aí algumas partes dos aviões que voltavam eram mais atingidas do que outras, e a ideia deles era reforçar essas partes que tinham sido atingidas. Mas aí um matemático estatístico, o Abraham Wald, ele olhou aquilo e falou que não fazia sentido reforçar as partes que estavam atingidas, porque esses são os aviões que retornaram à base. Os aviões que não retornaram, muito provavelmente tinham sido atingidos exatamente nas porções em que essas aeronaves que retornaram não tinham sido atingidas. Então eles precisavam reforçar as partes das aeronaves cujos aviões que retornaram não estavam danificados, né? Então, digamos, os aviões que voltavam, eles tinham danos nas asas, mas não tinham danos no motor, então eles precisavam reforçar o do motor, porque os que não retornaram provavelmente tinham sido atingidos exatamente no motor. Isso acabou se provando verdadeiro depois. O Diógenes, o filósofo grego, ele pintava embarcações que voltavam de grandes tormentas, né? Então, as embarcações que tinham vencido tempestades e tudo mais. E um dia questionaram ele se aquilo não era uma prova de que os deuses favoreciam a humanidade, né? Os deuses gostavam da humanidade e apreciavam a humanidade de alguma forma. Ao que o Diógenes respondeu que não, é simplesmente porque as embarcações que naufragaram ele não tinha como pintar, porque eram embarcações que não tinham retornado para contar uma história. E isso é muito desse viés de sobrevivência. Então, quando nós achamos que assim, pô, o indivíduo bem-sucedido, ele se esforçou e tal, na verdade eu estou olhando simplesmente para aquela parcela muito pequena dos indivíduos que se esforçaram e também foram bem-sucedidos, mas não estou vendo a quantidade de indivíduos que se esforçaram e não foram bem-sucedidos. É uma tendência nossa a querer atribuir mérito demais às coisas que nós alcançamos na vida como o esforço nosso. No livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele conta uma hora de uma convenção, um congresso, alguma coisa com economistas, empresários e tal. E aí todos eles ali são de empresas bem-sucedidas e eles acabam meio que se gabando da metodologia deles, da estratégia deles para conseguir alcançar o sucesso na empresa, o sucesso financeiro e tal. E o Kahneman ele acabou estudando essa questão de o quanto os economistas realmente sabem aquilo que eles estão fazendo, né? E eles compararam com chimpanzés, porque o chimpanzé não entende de investimento, então as decisões do chimpanzé são consideradas como a margem aleatória, do tipo, se alguém vier ali aleatoriamente fizer aquilo, dá esse resultado. E ele percebeu que os chimpanzés estavam tão bem quanto os próprios economistas que se gabavam das metodologias deles. Só calhou que aqueles economistas, empresários, eles tinham sido bem-sucedidos naquilo que eles se propuseram. Os outros que achavam que entendiam a metodologia e simplesmente não foram bem-sucedidos, ninguém ficou sabendo sobre eles. Então é muito sobre isso. Nós temos uma tendência a achar que o nosso esforço levou ao nosso resultado, então é fruto do meu trabalho ter alcançado aquilo, mas a verdade é que não tem nenhuma correlação muito direta disso. A verdade é que a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida é puramente sorte. Pensem por um momento que a quantidade de pessoas que nascem com algum tipo de lesão cerebral, essas pessoas já não têm mais a mesma condição que alguém que não nasceu com uma lesão.
A pessoa que nasceu sem lesão, ela já tem um privilégio intelectual em relação a esse tipo de pessoa. E não foi uma coisa que eles escolheram. Se eu não sofri violência na minha infância, já estou à frente de muita gente, porque a violência ela tende a afetar o desenvolvimento das crianças, né? Inclusive é um dos fatores que ajuda no desenvolvimento de depressão na fase adulta. Então, se vocês não sofreram violência na infância, vocês já estão à frente de muitas pessoas que sofreram violência. E isso são coisas que nós não controlamos. Algumas pessoas acabam recorrendo ao fato de que, bom, o self-made man é o que eu faço a partir das condições que me foram dadas. Mas mesmo o que eu faço dentro das condições que me foram dadas foi aprendido em circunstâncias de situações que eu também não controlei. O que eu aprendi ao longo da vida, né? Pense que a maior parte do que vocês fizeram na infância era dado pelos pais de vocês, pela escola, o que vocês aprenderam. Se vocês vieram de uma família que tinha condições financeiras para alimentar vocês, vocês se desenvolveram mais do que crianças que não se alimentaram direito, que estavam numa extrema pobreza. E aí algumas pessoas vêm e falam assim, mas tem aquele indivíduo lá que era super pobre e ele venceu na vida. Um indivíduo, ele não representa o todo. Ele teve algum privilégio, qualquer que seja, intelectual, físico, circunstancial, o que quer que seja, de que fez com que ele conseguisse sair daquela condição. Mas não é a realidade para as outras pessoas. Então a maior parte das coisas na nossa vida é puramente sorte e azar. A questão é que quando nós somos bem-sucedidos, nós não queremos dizer que foi sorte, né? E daí nós dizemos, não, foi fruto do meu esforço, do meu trabalho. Quando as coisas não dão certo, eu digo, cara, eu não estava no lugar certo, na hora certa. Por que quando dá errado eu digo que eu não estava no lugar certo na hora certa e quando dá certo eu digo que era fruto do meu esforço e não que eu estava no lugar certo na hora certa? Se nós pegarmos, por exemplo, o Steve Jobs, que fundou a Apple lá na década de 70, se alguém tentasse fazer a mesma coisa hoje, provavelmente não teria o mesmo sucesso. Era outra época, a concorrência era outra, o que era inovação, as necessidades das pessoas eram outras. Mudou a era, já mudou as condições. Então, é muita prepotência, até ingenuidade, atribuir valor demais ao nosso esforço em relação ao que nós alcançamos na vida. Se eu não conheço as pessoas que eu conheço, se de repente eu não fico ansioso numa circunstância social, conhecendo outras pessoas, se eu tenho uma predisposição a me expor mais ou a me expor menos, tudo isso já faz toda a diferença. Então, se eu fui uma criança que foi incentivada a se expor, a ter mais experiências, eu já tenho uma predisposição maior na fase adulta a aceitar o desconhecido, a ir para uma situação que eu não tenho conhecimento, né? Uma situação que é incerta, é insegura, mas mesmo assim eu me exponho. Mas uma criança que não foi incentivada a isso, ela fica mais ansiosa e não se expõe. E aí a pessoa que se expõe menos, ela já tem menos oportunidades também. E isso não foi uma coisa não foi uma decisão minha, eu decidi me expor, não. Foi uma coisa aprendida ao longo da vida. Então tudo isso faz muita diferença. É muito fácil eu querer atribuir mérito demais às coisas que eu estou fazendo, mas a verdade é que a maior parte delas é sorte. Não só tem as variáveis daquilo que nós controlamos, as variáveis que nós conhecemos e nós não controlamos, como existe a quantidade de variáveis que nós nem temos noção de que estão presentes. Então existe uma série de variáveis para estar afetando a minha vida que eu nem sei quais são. E elas estão ali impactando a minha vida, só que eu não sei. Mas aí eu olho demais para as variáveis que eu acho que eu tenho controle. Só que é muito fácil para a pessoa que teve sucesso, o que quer que signifique sucesso aqui, né? Mas considere atingir o objetivo. Para essa pessoa, quando está lá, ela querer dizer que ela chegou lá por causa do esforço dela. E muito provavelmente não é verdade. Talvez tenha contribuído, talvez não. Esses dias eu vi um vídeo numa rede social aí, é um fotógrafo que ele tira foto de pessoas na rua e pede para as pessoas contarem a história delas, né? E aí ele esbarra num casal, a menina está numa cadeira de roda, ela tá paralítica e tal, e o rapaz é marido dela. E aí o fotógrafo pergunta a história e ele conta assim, não, ela foi acometida por uma doença, tem 1, 2 anos, alguma coisa assim, é uma doença genética, mas que vem a se desenvolver um pouco tarde. E ele mostrou foto deles antes e tipo, eles eram um casal completamente ativo, tinham uma vida super normal, dentro do que nós consideramos normal, né? Mas aí quando ela foi acometida pela doença, a vida deles mudou. E cara, a doença dela ela não escolheu, ela foi colocada naquela circunstância. E o fato de que vocês não tenham sido atingidos por uma doença dessa é puramente uma questão de sorte. Porque essa menina ela foi atingida e não era uma escolha dela. E aí isso limitou muito o que acontece na vida dela agora, com essa doença, né? Então pensem nessa quantidade de circunstâncias, de coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle. Então é simplesmente sorte. E entendam sorte como
um conjunto muito grande de contingências que afetam o desfecho, né? Então, por contingências, entendo ali que é a quantidade de estímulos, de variáveis, né, que estão afetando para a pessoa conseguir atingir um determinado objetivo, ter um determinado desfecho. Então, às vezes eu preciso de muitas variáveis, cada uma delas afetando muito pouco, mas na soma delas, elas têm um impacto maior. Como são muitas variáveis, então nós atribuímos sorte. Cara, eu preciso de muitas variáveis no mesmo lugar, né? E a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida é exatamente isso. É uma quantidade de variáveis tão grande que está afetando a nossa vida e nós não temos nem conhecimento de quais são importantes e quais não são. É claro que, como eu falei no início, eu acho que é importante nós acreditarmos que o esforço ele tem um valor, né? De que esse esforço pode me levar a algum lugar. Porque, querendo ou não, alguma coisa eu estarei aprendendo fazendo esse esforço. Porque do contrário, talvez eu ficasse parado sem fazer absolutamente nada, né? E aí, bom, o que pode acontecer se eu ficar parado? Eu não estou me expondo, e aí esse é o maior diferencial, né? Eu estou me expondo, eu estou adquirindo, eu estou me esforçando, eu estou aprendendo alguma coisa que está me fazendo enxergar o mundo de uma forma diferente, que pode me permitir em algum momento me colocar numa situação que dá a alavancada para esse sucesso. Mas não é garantia disso, né? Nós chamamos isso de efeito de cauda. Então imagina se eu compro uma obra de arte, compro obras de arte de um determinado artista. Eu não sei se esse artista ficará conhecido daqui 50 anos por essas obras de arte valorizarem, mas aí eu compro vários artistas, eu compro tipo de 10 artistas. A probabilidade de que um deles acabe ficando mais famoso e a obra de arte acabe valorizando acaba sendo um pouco maior, e daí o quanto valorizou compensa no quanto eu gastei nas obras de 10 artistas, né? Só que isso tem a ver com essa questão de exposição. Foram 10 artistas que eu comprei para um ser bem sucedido. E a questão da exposição na vida é a mesma coisa. Se eu fizer uma exposição, mas se eu fizer 20 exposições, talvez em uma delas dê certo. É claro que tem o custo aí da decepção, de quebrar a cara às vezes, né? Pô, eu fiz alguma coisa não deu certo, eu fiz também não deu certo, eu fiz também não deu certo. Mas eu continuo fazendo e em uma hora alguma coisa dá certo. Só que não quer dizer que tem a ver com esforço, não é porque eu estudei demais. Isso é algo que vocês já devem ter visto. Alguma pessoa estudou demais e não foi sinônimo de que ela foi bem sucedida. Talvez ela não tivesse os contatos certos para chegar num determinado lugar, talvez ela não estivesse nos lugares certos, talvez ela não tivesse acesso a esses lugares. É um monte de coisa. Certamente vocês conhecem alguém que a pessoa come demais e não engorda. Cara, essa pessoa tem um privilégio metabólico ali que faz com que ela gaste um pouco mais de calorias. E vocês devem conhecer também uma pessoa que se esforça bastante na dieta, treina e tal, e essa pessoa ainda assim tem dificuldade de emagrecer. É simples assim, tem uma série de circunstâncias e condições que estão completamente alheias a nós, né, fora do nosso controle. Quando eu penso na altura, por exemplo, é algo mais claro, né? Então, o indivíduo é mais alto que eu, ele tem uma genética que fez com que ele fosse mais alto. A alimentação também afetou esse desenvolvimento e tal. Só que existe uma série de outras características que não são tão óbvias, a inteligência é uma delas. E é fácil lembrar isso, perceber isso, olhando para a escola. Tinha alguns alunos que tinham mais facilidade de aprender do que outros, e isso é uma condição do cérebro delas. E a maior parte foi predisposto geneticamente. É claro que o ambiente que essas crianças estavam na infância afetava, né? Então, como eu falei, se a criança ela tinha acesso mais à alimentação, uma alimentação mais adequada, ela desenvolvia mais. A criança que não tinha acesso à alimentação, estava num ambiente de privação, essa criança provavelmente teve algum prejuízo no desenvolvimento, então fazia com que ela tivesse um déficit de aprendizado. Então essa criança tinha mais dificuldade, mas ainda assim foi dada por uma circunstância que ela não escolheu, ela não decidiu nada daquilo. Então, quando alguém vier vender para vocês a ideia de que se esforçar e conseguir, não levem tão a sério isso, porque seria muito bom se fosse só fruto do nosso esforço, né? Porque daí eu posso dizer que fui eu que fiz e não que o mundo me fez. Não que o mundo me deu as condições ideais para eu alcançar aquilo, né? Eu quero atribuir a mim, para valorizar o eu, né? Isso vem muito dessa cultura libertária que nós temos também, né? De que o homem é livre para fazer as suas escolhas e tudo mais. Eu já falei no vídeo de livre-arbítrio que nós não somos tão livres assim, né? Mas aí justamente, também quando vocês alcançarem alguma coisa na vida, pensem, talvez não tenha sido só fruto do esforço de vocês, talvez tenha sido simplesmente sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, de que naquele momento vocês tinham um conhecimento que permitiu o desfecho disso, mas em outros momentos não tiveram, né?
E da mesma forma, a hora que vocês não tiverem alcançado o que vocês queriam, né, tiver fracassado, deu errado, ou alguma coisa assim, é igualmente sorte. Algumas pessoas até assumem assim, né, tipo, quando eu fiz errado, não foi eu não me esforcei o suficiente, mas é fácil pensar que não se esforçou o suficiente depois que fez. Tem que pensar isso durante o processo, né? Só que da mesma forma que quando as coisas dão errada, nós procuramos alguma justificativa fora de nós, quando as coisas dão certo, as justificativas provavelmente também estão fora de nós. Então, quando vocês se depararem com uma circunstância de as coisas deram certo na vida de vocês, não é só mérito de esforço de vocês. Provavelmente não tem nem correlação entre o esforço de vocês, é muito mais sorte. E da mesma forma quando as coisas derem errado. Cara, eu não tenho controle sobre tudo. E essa é uma faceta da vida. As coisas acontecem assim, às vezes dão certo, às vezes não dão. E tá tudo bem. É assim a vida. Mas como eu disse, é preciso acreditar que se eu fizer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, né? Porque ao menos eu terei aprendido alguma coisa que me levará a uma circunstância diferente. Beleza?